Olá, estamos aqui novamente no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, na exposição Ressurgência, hoje com a presença do Idmar Ligeiro, responsável pelo projeto de iluminação dessa exposição. Eu vou falar um pouquinho do perfil do Idmar para a gente poder conhecê-lo. Com mais de 30 anos de experiência, o Idmar Ligeiro é sócio da Arquiluz, desenvolvendo projetos no Brasil e no exterior, em parceria com renomados profissionais dos segmentos de arquitetura, decoração e paisagismo. Dentre seus trabalhos, pode-se destacar mostras como a Casa Correio, Artefacto, diversas edições da Casa Design, destacando as de 2017 e do projeto luminotécnico da mostra Ilha de Caras. Em 2018, ganhou o Prêmio Araribóia na área de arquitetura e na edição Casa Design 2019, como reconhecimento de seu talento e trabalho, realizou a curadoria da mostra. Então, Idmar, aqui na exposição Ressurgência, a gente tem um bom exemplo do seu trabalho, né? Que bom. Pois é, que ficou muito bom, ficou excepcionalmente bom. Qual o primeiro passo para se iluminar um espaço expositivo, como esse, por exemplo? Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês. Foi uma alegria quando eu recebi o convite da Cacau para assinar a iluminação desses renomadíssimos fotógrafos e com o lançamento desse mobiliário lindo do Mário Santos. E aí estar junto com esse pessoal assim foi uma alegria. E assim, na verdade, a grande desafio de fazer o projeto de iluminação dessa mostra é exatamente por se tratar de fotografia, que na verdade tem um papel que já traz por si só uma refletância, ele é reflexivo. Então, fazer com que você tenha a obra sendo vista, mas que não ofusque, que não tire a beleza e que na verdade dê força à luminosidade que a própria fotografia já trazia em si, era esse o grande desafio. Então, quando eu observei o trabalho dos artistas, as fotografias, qual era a pegada do olhar deles, a iluminação veio com o objetivo de valorizar esse olhar. Na verdade, a luz tem função de valorizar a arquitetura. E quando você fala de obra de arte, não é diferente. A luz tem que valorizar a obra. E cada obra tem uma leitura, tem uma intenção e tem um partido. Então a luz tem essa função. E meu objetivo com o projeto de iluminação foi valorizar exatamente esse trabalho maravilhoso que eles têm. Foi isso, entendeu? E foi muito bem realizado, muito bem resolvido. Feliz. Qual a diferença entre iluminar uma residência e uma exposição de arte? Então, na verdade, eu já tive umas experiências alguns anos atrás. Eu tenho 30 anos de formado, então a gente tem muito tempo de bagagem e de estrada. Por um período da minha carreira, eu apoiei muito o projeto luminotécnico para a Funarte, que na verdade trabalha com galerias de arte contemporânea, e aí eles tinham um problema muito sério, exatamente de fazer uma luz que você conseguisse apresentar todas as obras, que elas ficassem valorizadas, mas não ficassem preteridas, porque quando você usa luz pontual, você corre o risco de deixar uma obra mais valorizada do que a outra. E aí a gente tinha esse problema. Então, quando eles começaram a criar as galerias para arte contemporânea, que tinham dimensões grandes e precisavam ter espaços mais generosos, com pé direito altos, então eles começaram a sentir a necessidade de ter um projeto mais específico para essa situação. E aí, junto com a Funarte, eu fui pesquisar na Alemanha uma tecnologia nova que era com rebatimento de luz indireta, usando na época era a lâmpada fluorescente, com 2 temperaturas de cor para você poder reproduzir o efeito da luz no sol de meio-dia, 1h da tarde, internamente. E você também, por essa projeção indireta de rebatimento, você conseguia lavar grandes planos, tanto de vertical como horizontal, e dá a mesma uniformidade de luz, porque dependendo do afastamento que você coloque e o espaçamento entre elas, você consegue ir lavando esses planos, e eles ficam absolutamente iguais de intensidade e de valorização. Então, se você tinha uma obra A, B ou C, todas eram lavadas da mesma maneira. Então, um projeto luminotécnico democrático,
onde todo mundo tinha a mesma importância, a mesma relevância, e aí isso ficou muito bom, porque você via todas no mesmo nível e podia sentir a sensação de cada uma delas sem ter essa intervenção externa que a luz pode produzir. E aí a gente, na verdade, começou a desenvolver esse trabalho, e aí eu comecei a iluminar as galerias da Funarte, e aí a coisa foi andando e as galerias foram crescendo, a gente acabou fazendo em Ipanema também, e fomos para a Zona Sul, depois fomos para a Barra, e aí fizemos algumas exposições, até que começou a aparecer clientes que, na verdade, eram colecionadores de arte nas suas residências. Por conta de eu ter esse trabalho com a Funarte, os colecionadores de arte residenciais, pessoais, o acervo pessoal, começou a ser procurado por mim para fazer essa luz nas residências. E aí eu comecei a estudar uma maneira de eu conseguir produzir esse efeito nas residências. E eu consegui. Então a gente hoje tem alguns equipamentos também por rebatimento, porque é importante esse rebatimento, porque ele produz uma luz indireta. Então, com esse rebatimento, você não vai incidir nem infravermelho, nem ultravioleta sobre as obras, que era uma outra demanda que também a galeria trazia para mim. E aí, estudando com essa história da tecnologia alemã e tal, a gente sacou que essa luz indireta fazia a luz lavada, esse rebatedor assimétrico, e fazia essa uniformidade de luz. Então eu peguei a escala enorme da galeria de arte, trouxe para a residencial, que é um pé direito mais baixo, e aí eu estudei o equipamento, estudei o tipo de lâmpada, o tipo de temperatura de cor e trouxe esse efeito para as residências, para os colecionadores de obras de arte, entendeu? Então foi uma coisa muito interessante, porque a gente conseguiu trazer o aconchego que a luz indireta produz, apesar de não ser a galeria de arte, porque residência é legal você ter a luz aconchegante. Conseguimos manter a temperatura de cor que reproduzisse fielmente a cor da obra, que é uma outra preocupação importante, mas na escala residencial. Então eu tenho algumas assinaturas de colecionadores de arte que têm seu acervo pessoal até por investimento ou por realização pessoal, que quando você chega na casa dele, você entende que as obras são contempladas de uma maneira diferenciada do que de uma maneira de projeto de iluminação residencial tradicional. Então é como se tivesse uma pequena galeria de arte para ele, só para ele, entendeu? Isso é muito interessante, até porque existe a necessidade de preservar a obra, a integridade da obra, né? É a diferença entre a iluminação residencial normal e a que privilegia obras de arte, né? Isso é uma coisa que eu tinha muita preocupação em manter a integridade da obra. E um projeto que eu tive o maior prazer de fazer foi um projeto em São Paulo de um colecionador. E ele veio até o Rio me conhecer e a gente conversou e aí a gente fechou a proposta. E quando eu fui apresentar o projeto para ele em São Paulo, eu tinha o arquiteto, tinha a design de interior, tinha o cara que ia fazer a obra civil e tinha uma curadora, o curador, na verdade, que estava acompanhando, e tinha uma museóloga, justamente para poder ver como é que eu ia fazer a incidência da luz sobre a obra. E aí, para a surpresa dela, quando eu trouxe essa tecnologia com uma luz indireta, sem atingir infravermelho e ultravioleta na obra, preocupado com a preservação e com uma temperatura de cor que não ia tirar a integridade da obra, ela adorou, entendeu? Então ela abraçou o projeto e ficou super feliz e foi uma delícia de fazer o projeto. E eu vi que realmente funcionou. E aí eu fiz isso num ano. Um ano seguinte ele mudou de casa, foi para um outro apartamento, um apartamento maior, e aí eu assinei não só a galeria dele, assinei a casa inteira, inclusive a galeria, que ele levou a galeria também. Então foi uma delícia de fazer o projeto e de desenvolvimento pessoal com o cliente, entendeu? Muito bom. Quando o cliente entende, né, a necessidade, sim, é melhor ainda, né? É verdade. A iluminação de obras de arte... a gente acabou de falar disso. A iluminação de obras de arte dentro de uma residência tem o mesmo processo do que uma iluminação de obra em espaço expositivo? De uma certa maneira tem, né? Mas não sei se tem mais alguma coisa que você queira falar. Na verdade, assim, as nuances são sutis, porque você não pode tirar a característica de uma
iluminação residencial, como eu falei anteriormente. Tem toda uma situação de que dentro da casa você tem momentos diferentes, você tem necessidades diferentes. Tem dias que você chega vibrante, tem dias que você chega mal, tem dias que você chega com dor, tem dias que você chega radiante. Então a luz, ela tem que te dar a possibilidade de você viver o espaço com aquele sentimento que você está tendo. Quando você fala de galeria, não é bem assim. Quando você fala de galeria, você está indo ali para contemplar e assim, aquele espaço está sendo, ele é o uso único, exclusivo de contemplação. Então ele é estático. Então você tem uma luz que vai te atender no sentido de você entrar, olhar a mensagem do artista e sair. Então você não precisa ter uma mudança de ambientação, de sensação. Então, quando a gente, na verdade, faz um projeto para uma galeria, que é um espaço contemplativo, a luz ela é mais determinante. Ela é fixa, com aquela mensagem, você entra, aprecia, valoriza e vai embora. Quando você fala de casa, na residência, você tem um momento que ela é galeria, sim, e tem um momento que ela é casa, sim. Então, você tem que ter uma versatilidade no uso dessa luz. E aí a gente lança a mão da automação, que aí você cria cenas que ficam pré-programadas e aí você tem um botão que você aperta. Hora de galeria de arte, pimba. Legal. Aí a galeria de arte acontece. Hora de jantar, pimba. Aí o jantar acontece, a galeria sai de cena. E assim você vai trabalhando a casa com as sensações que a luz pode te dar pela automação que você pré-programa, entendeu? Isso é a grande diferença entre uma situação e outra. Mas ambas têm que ter um projeto bem pensado e bem elaborado com todas essas características, porque não é chegar lá e você lançar qualquer luz, porque senão você está clareando, você não está iluminando. Existe uma diferença entre clarear e iluminar. E então você tem nuances muito próprias para cada situação, que exigem técnica e exigem arte. São as duas coisas aliadas. Então não adianta ser só técnico, porque você precisa dar a sensação da arte para aquele espaço e também não pode ser só artista, senão também a arte não é vista, não é apreciada da maneira correta que ela merece e que faz jus, entendeu? É isso. Muito bom. Estou aprendendo um monte de coisa aqui. Estamos aqui trocando. Neste projeto, como foi, neste aqui, né? Como é que foi o seu processo de criação nesse projeto da exposição Ressurgência? Então, quando a Cacau me convidou, e você também, né? Eu vou convidar vocês duas, para poder assinar essa luz. Como todo projeto que eu vou assinar, a gente tem que entender o conceito e a proposta para o espaço. E como a proposta era ressurgência, e aí você vinha com aquela leitura de fazer com que as pessoas entendessem que existe uma necessidade da gente se renovar, renascer, trazer a natureza para dentro de si e usar isso como ferramenta de viver melhor, ter um relacionamento melhor consigo, com o outro e com a natureza, a iluminação não podia ser diferente. Então eu tinha uns painéis centrais que eram, na verdade, o elemento arquitetural de informação, que no centro desses painéis tinham os córregos, que a ideia era você ter a água caindo. E a ideia inicial que vocês me trouxeram foi da gente fazer uma luz de frente, para você ter uma plotagem e uma luz de incidência em cima disso, para isso ser visto. E aí, na verdade, eu tive um outro contraponto, fazer a plotagem, mas iluminar por trás, para que você tivesse a sensação de que a água estivesse escorrendo e, ao mesmo tempo, você estivesse sendo contemplado como se você estivesse vendo de dia. Porque quando você joga de frente, você acaba produzindo a possibilidade de um ofuscamento. Quando você joga por trás, então eu fico com a tela tensionada, iluminação por trás, numa fotografia de um córrego de água, e aí a gente deu luz para esse córrego, e ele, com o formato arquitetural do painel, você vai tendo a sensação de que a água está escorrendo para o centro do espaço. E aí toda a exposição aconteceu no entorno desse movimento. O entorno era, na verdade, o palco para receber as obras. Então eu tive uma preocupação de fazer com que esse entorno tivesse força de luz, mas que não desse ofuscamento, para que a pessoa entrasse para ver a exposição e entendesse a profundidade da exposição. Então a gente lavou os painéis fotográficos com uma luz mais aberta, não pontuada, mais lavada, exatamente para não produzir ofuscamento.
E os córregos dão essa intenção de que você tem uma água fluente com uma luz que você não sabe muito bem de onde que está vindo. E como eles são painéis muito grandes, com 8 metros de comprimento, então essa luz realmente precisava ser vista por trás. E essa fotografia trazia a sensação de natureza iluminada naturalmente, entendeu? Foi esse o partido do projeto de iluminação. E trouxe realmente a sensação de movimento, né? Foi bem interessante bem interessante. essa ideia, essa diagonal com essa iluminação embaixo da lona, ficou realmente... A tela tensionada é interessante a gente falar, porque eu acho que a gente tem parceiros. A Tensorflex foi um apoiador, que é uma empresa que produz tela tensionada super tradicional e tarimbada, e é uma parceira de muitos anos do meu escritório. Eu tive os apoiadores de fita de LED e da própria fotógrafa, que foi super solícita em nos ajudar. Então, assim, a Letícia Franca foi muito interessante, o trabalho dela é lindo, o olhar dela é lindo. Então, assim, a gente conseguiu esse trabalho juntando as forças. Então, eu acho que foi muito interessante ter conseguido esse apoio para poder viabilizar esse resultado final. Foi muito bom. E a partir do seu critério, né, você já disse que é muito bom, mas vamos lá. Qual a nota que você daria para essa iluminação da exposição Ressurgência? Você ficou totalmente satisfeito? Assim, a gente sempre quer um pouquinho mais, né? A gente sempre gostaria de mais um negócio que a gente sabe como é que podia ficar. Assim, a gente tem os limitadores, tempo, porque para você montar uma exposição corrido, um tempo hábil de montagem propriamente dito, curto. Então você precisa fazer uma coisa mais objetiva e mais pragmática. A gente tem uma limitação de verba, que não tem como, a gente sabe que trabalha com isso. Então, assim, o que eu gostaria de fazer demandaria mais tempo e mais investimento, e eu sei disso. Então, pelo limitador, eu daria 8. Eu queria que fosse 10, mas eu gostaria de ter entrado com mais coisas, mas a gente realmente teve esse limitador. Mas dentro dos 8, eu acho que a gente conseguiu um impacto maravilhoso, e eu fiquei muito feliz, porque a gente que sabe o que poderia ser, porque tem a concepção, e o que eu vejo pronto, eu fiquei muito satisfeito, fiquei muito feliz. Eu acho que a gente conseguiu, e assim, a maior alegria que eu tive foi ver a alegria dos artistas na hora que a luz acendeu e eles viram a obra deles sendo contemplada, respeitada, apreciada de uma maneira elegante. A luz não ficou nem de mais nem de menos. E aí foi muito bom ouvir deles. Nossa, ficou maravilhoso, tá perfeito, não tá excesso, não tá faltando, era o que a gente precisava. E para mim isso é a grande realização do trabalho. Eu acho que quem está recebendo o teu trabalho e está satisfeito com ele é o ponto que a gente precisa. Então nesse ponto eu dou 10. Entendeu? A gente fica feliz porque a gente entende que o outro conseguiu receber o carinho e o respeito que a obra dele merecia. Então é isso, vamos que vamos, né? É isso aí. Eu quero agradecer em nome do Entre Artes, da equipe Cacau Dias, e meu nome pessoal. Sim. Eu queria agradecer você, a sua participação, a sua parceria, seu apoio. Imagina, tudo que você trouxe de bom. Na minha opinião, eu não tenho a expertise em iluminação que você tem, então para mim é 10. Que bom. É 10, feliz de ouvir. muito 10, porque muito a exposição ela ficou muito boa. Sim. Com todas essas limitações de tempo, que a gente só a gente sabe a correria que foi. Exatamente, quem está aqui dentro que sabe que foi a loucura que foi isso. Montar uma exposição. A gente conseguiu fazer um trabalho muito interessante. E eu queria convidar todos para virem aqui ao Museu de Arte Contemporânea em Niterói assistir a exposição Ressurgência, porque realmente o olhar dos fotógrafos são olhares muito diferenciados, cada um tem uma maneira muito própria de ver o outro, ver o espaço, e todas elas emocionam. Então, assim, eu fiquei muito feliz de participar e realmente eu quero reiterar o convite que vocês venham, porque a cidade é linda, o museu é maravilhoso e a exposição está sensacional. Vale conferir. O Idmar, de novo, muito obrigada. Eu não me apresentei, eu sou Ana Chique, a curadora da exposição, e eu agradeço a audiência de vocês. E vamos nos inscrever no canal Cacau Dias, né, para mais vídeos que vão vir por aí. Muito obrigada.